Passei anos vendo minha mãe se derreter de admiração pela minha irmã Melissa. Que ambição, que determinação, ela sempre dizia, enquanto me lançava aqueles olhares de decepção. Hoje não foi diferente. Mamãe bateu a frigideira nos fogão, reclamando do café que eu tinha feito, dizendo que estava fraco como suas perspectivas de carreira, Emma. Apenas encarei minha caneca, tentando ignorar a familiar pontada de dor. Depois de tantos anos, seria de esperar que eu já estivesse imune a isso. Mas, de alguma forma, aquelas alfinetadas casuais ainda conseguiam atingir exatamente onde eram miradas. A cozinha parecia sufocante. As mesmas paredes amarelas com as quais cresci, a mesma mesinha onde eu sempre fui a filha menos importante, e agora, aos 29 anos, eu estava de volta aqui. Não porque eu precisava estar, mas porque eles pensavam que eu precisava. Nunca me dei ao trabalho de corrigir essa impressão. Deixei que pensassem que minha mudança de volta para casa foi por necessidade, não por estratégia. Talvez fosse mesquinho da minha parte, mas eu queria estar presente, para ver o circo pegar fogo. Queria testemunhar o momento exato em que o castelo de cartas que Melissa construiu desabasse ao seu redor. E hoje parecia que finalmente chegaria esse dia. Melissa entrou desfilando, já vestida com um impecável terno azul marinho. Maquiagem, perfeita como se tivesse acabado de sair de uma sessão de fotos corporativa. Entrevista importante hoje, anunciou para a sala, seus olhos deslizando para avaliar minha reação. Cascade Logic. O nome pairou no ar entre nós. Eu podia sentir ela estudando o meu rosto, esperando pela inveja, pela decepção, talvez até por algumas congratulações. Apenas dei outro gole no meu café supostamente terrível e fingi que não tinha ouvido. Mas meu estômago estava revirando. Se eles soubessem, se tivessem qualquer ideia do que eu havia construído enquanto estavam ocupados me subestimando, hoje mudaria tudo. Quando Melissa entrasse naquela sala de entrevista e descobrisse que eu não sou apenas funcionária da Cascade Logic, eu afundei. E não havia a menor chance dela trabalhar lá. A ironia da situação era quase deliciosa, demais para suportar. Enquanto mamãe continuava a reclamar sobre como eu desperdiçava meu potencial, enquanto Melissa se gabava de suas conexões e realizações frequentemente exageradas, eu silenciosamente construí uma empresa avaliada em milhões. Ninguém perguntou, então nunca contei. E agora, o momento da verdade estava chegando. Estamos morando juntos novamente porque Melissa quebrou depois de largar o emprego para apostar em si mesma. A verdade é que ela foi demitida, mas jamais admitiu isso para a mamãe. Eu vendi meu apartamento após uma rodada de investimento na Cascade Logic. Mas eles acham que fui despejada por não conseguir pagar o aluguel. Quando tentei explicar o que eu fazia, minha mãe simplesmente balançou a cabeça e disse: "Você sempre inventa umas coisas que ninguém entende." Melissa, sim, sempre foi determinada e focada. Aparentemente, trabalhar 90 horas por semana, fundando uma empresa do zero, não conta como determinação aos olhos dela. É incrível como a percepção pode ser distorcida quando alguém já decidiu o que quer ver. Durante anos, mamãe construiu essa narrativa onde Melissa era a filha prodígio e eu era apenas um potencial desperdiçado. Não importava quantos prêmios de ciências eu ganhasse na escola ou como me formei com honras na faculdade. Bastava Melissa conseguir um estágio em alguma empresa de renome e mamãe já estava anunciando para todas as amigas como sua filha mais velha estava conquistando o mundo. Enquanto isso, minhas conquistas eram minimizadas, como se fossem apenas acidentes de percurso. Sorte de principiante, ela costumava dizer. Então parei de compartilhar, parei de buscar aprovação, e comecei a construir algo que nem mesmo ela poderia ignorar. Depois do café da manhã, me tranquei no quarto para algumas videochamadas. Minha equipe estava nervosa com a entrevista de Melissa. "Você tem certeza disso, Emma?" perguntou Renata, minha cofundadora. Ela conhecia toda a história, sabia o que eu havia passado com minha família.
Não seria mais fácil simplesmente barrar o currículo dela antes mesmo da entrevista? Talvez fosse. Talvez o mais sensato seria manter minha vida pessoal e profissional completamente separadas. Mas havia algo em mim que precisava desse confronto, desse momento de reconhecimento. Não por vaidade, mas por justiça. Por todos aqueles momentos em que fui diminuída à mesa de jantar. Por todas as vezes que mamãe apresentou Melissa como nossa futura CEO e a mim como nossa sonhadora. Sonhadora. Como se construir algo do zero fosse apenas um devaneio infantil. Como se arriscar tudo por uma visão fosse menos nobre do que seguir o caminho seguro e tradicional. Desliguei a chamada, prometendo a Renata que sabia o que estava fazendo. Mas será que eu realmente sabia? Uma parte de mim temia que eu estivesse prestes a destruir o que restava da minha relação familiar apenas para provar um ponto. Cascade Logic é tipo: gigante, né? Minha mãe perguntou durante o almoço, enquanto servia mais sálada, no prato de Melissa. A mesa estava dividida de forma clara. Melissa e mamãe de um lado, eu do outro. Como sempre foi. Melissa, toda empolgada, respondeu: sim, tecnologia limpa, inovação sustentável. É uma das startups que mais crescem no país. Se eu for contratada, vai mudar tudo. Minha mãe a abraçou, derretendo-se em admiração. Filha, você merece estar entre os grandes. A ironia me fez querer rir. Ou chorar. Por 3 anos tentei explicar a elas o que eu estava construindo. Por 3 anos, falei sobre energia renovável, tecnologia sustentável, impacto ambiental. Por 3 anos, fui tratada como uma idealista ingênua com sonhos impraticáveis. E agora, de repente, porque Melissa estava interessada, o setor tinha se tornado respeitável, porque ela havia se dignado a considerar uma posição na área. Agora era um caminho digno de admiração. Mordi a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Não disse nada. Apenas observei as duas discutindo sobre qual roupa seria mais apropriada para a grande entrevista, como se estivessem planejando um casamento real. Nenhuma das duas se deu ao trabalho de perguntar sobre meu dia, ou sobre como eu estava me virando desempregada. Para elas, eu era apenas um fantasma. Naquela casa, uma presença tolerada, mas não realmente relevante. Quando terminamos de comer, Melissa jogou seu currículo impresso na mesa. O que vocês acham? Fiz algumas atualizações ontem à noite. Mamãe pegou as folhas como se fossem relíquias sagradas, passando os dedos sobre o papel com reverência. Está perfeito, querida. Eles seriam loucos se não te contratassem imediatamente. Eu fingi estar ocupada com meu celular, mas meus olhos captaram algo no currículo que me fez congelar. Ali, na seção Mentorias e Desenvolvimento Profissional, estava meu nome. Mentoria informal em estratégias de sustentabilidade com Emma Ferreira. Meu queixo quase caiu. Ela estava usando meu nome? As mesmas ideias que foram ridicularizadas quando saíram da minha boca estavam agora no currículo dela como experiência profissional? Aquilo era demais. Uma coisa era me menosprezar. Outra, completamente diferente, era se apropriar do meu conhecimento. Conhecimento que ela sempre fingiu achar irrelevante, para avançar sua própria carreira. Não consegui evitar. Desde quando eu te mentorei? Em estratégias de sustentabilidade? Perguntei, mantendo a voz o mais neutra possível. Melissa nem se abalou. Com um sorriso condescendente, respondeu: Ora, Emma, todas aquelas vezes que você ficava falando sem parar sobre energias renováveis nos jantares de família, eu estava escutando, sabia? Aprendi muito com você. E então, com um risinho para a mamãe. Viu? Ela finalmente serviu para alguma coisa. Foi nesse momento que tive certeza absoluta. Melissa jamais trabalharia na minha empresa. Nem em 1 milhão de anos. Melissa imprimiu o e-mail da entrevista como se fosse um troféu e o fixou na porta da geladeira com um ímã em forma de estrela. Para todos lembrarem que grandes coisas estão por vir, ela disse, piscando para a mamãe que aplaudiu o gesto como se fosse uma criança de 5 anos aprendendo a amarrar os sapatos.
O que me deixou perplexa foi que ela não leu o nome do remetente. Não reparou que, embaixo do logotipo da empresa, estava meu nome. Emma R. Ferreira, CEO e fundadora. Fiquei observando, esperando. Mas nada. Ela não viu. Ou talvez tenha visto, e presumido que fosse outra Emma qualquer. Afinal, como poderia sua irmãzinha frustrada ser a CEO de uma empresa pela qual ela tinha interesse? Impossível, na lógica distorcida da nossa família. Passei os dedos pelo e-mail quando ninguém estava olhando, sentindo uma mistura estranha de antecipação e apreensão. Amanhã seria o dia em que toda essa farsa desmoronaria. Parte de mim estava ansiosa para ver a expressão de Melissa quando me visse do outro lado da mesa de entrevista. Outra parte estava aterrorizada com as consequências que isso teria para nossa já frágil dinâmica familiar. Mas era tarde demais para voltar atrás. Os dados estavam lançados. Meu celular não parava de vibrar com mensagens da equipe confirmando todos os detalhes para a entrevista de Melissa, marcada para as 14 horas. Eu havia pedido sigilo absoluto. Ninguém no RH sabia que ela era minha irmã. Apenas o departamento jurídico e Renata estavam cientes da situação. Renata me enviou uma mensagem direta. Você tem certeza que quer seguir com isso? Ainda podemos cancelar a entrevista, alegar algum problema interno. Suspirei, olhando para Melissa e mamãe, as duas inclinadas sobre revistas de moda, discutindo que acessórios combinariam melhor com o visual de executiva. Elas pareciam tão certas de que amanhã seria apenas mais um capítulo na grande história de sucesso de Melissa. Nenhuma delas tinha a menor ideia do que estava por vir. Não, respondi para Renata. A entrevista acontece conforme planejado. Não era apenas uma questão de ego ferido, embora isso certamente fosse parte da equação. Era também uma questão de princípios. Se Melissa estava disposta a mentir, descaradamente em seu currículo, que outros valores ela estaria pronta a comprometer dentro da empresa? Que tipo de cultura ela traria para a equipe que tão cuidadosamente construímos? Não, isso não era apenas pessoal. Era profissional também. Pelo menos era isso que eu tentava me convencer enquanto a noite se aproximava. Enquanto ela se preparava para dormir cedo, preciso estar radiante amanhã. Furtivamente peguei seu currículo impresso que havia ficado sobre a mesa da cozinha. Sentada na escuridão da sala, comecei a analisar cada linha, cada palavra. O que vi me deixou enjoada. Não eram apenas pequenos exageros, eram mentiras completas. Projetos que nunca existiram, cargos que ela jamais ocupou, competências técnicas que eu tinha certeza absoluta que ela não possuía. E, talvez o mais doloroso, ela havia listado um projeto voluntário de reflorestamento que eu havia liderado na faculdade como se fosse ideia dela. Lembrei-me de como implorei para que ela participasse, como tentei envolvê-la em algo importante para mim. Ela apareceu em um único dia, tirou algumas fotos para suas redes sociais e nunca mais voltou. E agora, ali estava, destacado como um dos seus projetos de impacto ambiental. A falsidade era tão descarada que chegava a ser impressionante. Mas o que mais me destruiu foi ver meu nome listado como mentora informal. Ela não apenas me usou como escada. Ela estava literalmente subindo pelos meus conhecimentos para chegar à minha própria empresa. Se fosse um filme, eu riria da ironia. Mas na vida real, sentada sozinha na escuridão da casa dos meus pais, tudo o que senti foi uma profunda tristeza. Como chegamos a esse ponto? Não consegui dormir aquela noite. Fiquei revirando na cama, pensando em todas as vezes que tentei me aproximar de Melissa, todas as vezes que escondi minhas conquistas para não ofuscar as dela, todas as vezes que engoli comentários maldosos para manter a paz. O que eu ganhei com isso? Uma irmã que não hesitava em se apropriar das minhas ideias, uma mãe que jamais me enxergaria como bem-sucedida e uma angústia que me corroía por dentro como ácido. Levantei antes do amanhecer, quando a casa ainda estava em silêncio. Preparei um café forte, do jeito que eu gostava, não do jeito que mamãe aprovava.
e sentei na varanda para ver o sol nascer. Em poucas horas, eu estaria no escritório, e algumas horas depois disso, Melissa entraria pela porta da frente da Cascade Logic, sem fazer ideia do que a aguardava. Tentei me convencer de que estava fazendo a coisa certa, não apenas para mim, mas para a empresa. Alguém disposto a mentir com tanta facilidade não deveria estar em uma posição de confiança. Mas será que eu também não estava mentindo ao esconder de minha família quem eu realmente era? A diferença, eu disse a mim mesma, é que minhas mentiras eram por omissão, não por fabricação. Eu nunca afirmei ser algo que não era. Apenas deixei que eles presumissem meu fracasso, porque era mais fácil do que lutar constantemente por reconhecimento. Mas hoje, isso mudaria. Para o bem ou para o mal, as cartas seriam finalmente colocadas na mesa. Antes de sair, pude ouvir Melissa no banheiro. Ela estava ensaiando respostas para possíveis perguntas da entrevista, sua voz assumindo aquele tom artificial que ela reservava para ocasiões profissionais. Sim, sempre fui apaixonada por sustentabilidade, ela declarou para o espelho. Cresci vendo os impactos negativos da industrialização desenfreada e decidi que queria ser parte da solução. Tive que morder o lábio para não rir. Esta era a mesma pessoa que zombava de mim por separar o lixo reciclável, que rolava os olhos quando eu falava sobre a importância das energias renováveis. A mesma pessoa que há apenas 2 meses havia me chamado de eco-chata durante um jantar em família, quando sugeri que talvez devêssemos considerar reduzir nosso consumo de carne. Sua hipocrisia era tão transparente que chegava a ser dolorosa. Afastei-me silenciosamente da porta do banheiro, não querendo ser pega espionando. Enquanto me dirigia para a porta da frente, ouvi Melissa dizer para si mesma em voz baixa, mas clara o suficiente para eu ouvir. É hoje que eu deixo essa casa de fracassados para trás. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Então era assim que ela nos via? Como fracassados dos quais ela precisava escapar. Talvez mamãe, com sua vida simples de professora aposentada, pudesse ser considerada comum pelos padrões ambiciosos de Melissa, mas me incluir nessa categorização mostrava o quanto ela realmente desconhecia sobre minha vida. Saí de casa sem me despedir, murmurando apenas que tinha alguns assuntos para resolver. Ninguém questionou. Ninguém se importou. Entrei no meu carro, um modelo modesto que escolhi propositalmente para manter minha fachada, e dirigi direto para o escritório da Cascade Logic. O prédio imponente se erguia contra o céu da manhã, suas paredes de vidro refletindo o sol nascente. Minha criação, meu legado. Tantas noites sem dormir, tantos sacrifícios, tantos momentos de dúvida e desespero para chegar até aqui. E hoje, finalmente, minha família saberia. Uma parte de mim queria acreditar que eles ficariam orgulhosos, que entenderiam por que eu mantive segredo por tanto tempo. Mas outra parte, a parte mais cínica, formada por anos de decepções, suspeitava que a reação seria bem diferente. Enquanto estacionava na minha vaga reservada, uma mensagem de Renata chegou. Sala de conferências preparada conforme solicitado. Comitê de entrevista informado sobre o procedimento especial. Respirei fundo. Estava acontecendo. Não havia volta. Em poucas horas, Melissa entraria por aquelas portas achando que estava prestes a conquistar mais uma posição de prestígio, sem ideia de que a pessoa que decidiria seu destino era justamente aquela que ela sempre considerou inferior. A ironia era quase poética. Quase. Renata me esperava no hall de entrada, segurando 2 cafés e com uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. Você parece péssima, ela comentou, me entregando um dos copos. Não dormiu? Balancei a cabeça, grata pelo café. Renata era a única pessoa além da minha terapeuta que sabia toda a história sobre minha família. Ela entendia o que estava em jogo hoje. Como você está se sentindo? Ela perguntou enquanto entrávamos no elevador. Honestamente, não sei, respondi. Parte de mim quer desesperadamente que Melissa veja quem eu realmente sou. Outra parte está aterrorizada com essa possibilidade.
Renata apertou meu ombro gentilmente. Qualquer que seja o resultado, estou aqui. O elevador se abriu diretamente no andar executivo e vários funcionários acenaram em nossa direção. Bom dia, Emma. Ótima apresentação ontem, chefe. Aquele investidor ligou. Parece positivo. Sorri e acenei de volta, ainda me acostumando com essa realidade onde as pessoas realmente valorizavam minha opinião, onde meu trabalho era reconhecido e respeitado. Um universo paralelo ao da cozinha da casa dos meus pais, onde eu era pouco mais que uma sombra na parede. Às 13h30, me posicionei na sala de observação adjacente à sala de entrevistas. Através do vidro espelhado, eu poderia ver tudo sem ser vista. O comitê de entrevista, composto por nossa diretora de RH, um gerente de projeto e Renata, estava já posicionado, revisando documentos e preparando suas perguntas. Todos sabiam que esta era uma situação especial, mas apenas Renata conhecia os detalhes completos. Senti meu coração acelerar quando o relógio marcou 13h55. A qualquer momento agora. O telefone da recepção tocou na sala de entrevistas. A candidata Melissa Ferreira chegou. A diretora de RH respondeu: "Por favor, encaminhe-a para cá." E então, ela entrou. Minha irmã, impecavelmente vestida em seu terno novo, cabelo perfeitamente arrumado. Aquele sorriso confiante que ela sempre teve desde criança. O sorriso de alguém que sempre soube que o mundo se curvaria aos seus desejos. Engoli em seco, sentindo uma onda de emoções contraditórias me inundando. Raiva pela forma como fui tratada por anos, tristeza pelo relacionamento que nunca tivemos, e, surpreendentemente, uma pontada de orgulho ao vê-la ali, tão confiante e composta. Afinal, apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. Mas então, me lembrei do currículo cheio de mentiras, das palavras duras sussurradas no espelho naquela manhã, e meu coração endureceu novamente. Hoje não era sobre laços familiares, era sobre verdade e justiça. A entrevista começou com as formalidades. De Praxa, a diretora de RH apresentou a empresa, minha empresa, como se Melissa nunca tivesse ouvido falar dela antes. Falou sobre nossa missão, visão, valores, sobre nosso compromisso com a sustentabilidade e inovação, sobre como buscávamos não apenas talentos, mas pessoas alinhadas com nossos princípios éticos. Irônico, considerando as circunstâncias. Melissa ouvia atentamente, assentindo nos momentos certos, seu rosto uma máscara perfeita de interesse e entusiasmo. Ela sempre foi boa nisso, em ser exatamente o que a situação exigia. Camaleônica, adaptável. Quando a diretora perguntou por que ela havia se interessado pela vaga, Melissa lançou seu olhar mais sincero e respondeu: "Sempre admirei a Cascade Logic pelo seu pioneirismo em tecnologias sustentáveis. Acredito profundamente na missão da empresa e sinto que posso contribuir significativamente para o crescimento e sucesso dessa visão." Tive que segurar uma risada. Se ela realmente admirava tanto assim a Cascade Logic, como nunca tinha percebido meu envolvimento, como nunca tinha feito a conexão entre o trabalho que eu dizia fazer e a empresa que ela agora desejava tanto integrar. A resposta era simples, porque ela nunca realmente escutou. Porque em seu mundo eu era apenas ruído de fundo, não alguém digno de atenção. A entrevista progrediu para questões mais técnicas, e foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Vejo aqui em seu currículo que você implementou um sistema de gestão de resíduos na sua última empresa, comentou o gerente de projetos. Pode nos contar mais sobre isso? Melissa não hesitou. Com eloquência impressionante, descreveu um projeto complexo de reciclagem que supostamente havia reduzido o desperdício corporativo em 40%. Os detalhes eram convincentes, as estatísticas precisas, a narrativa coerente. Havia apenas um problema. Eu sabia que era tudo mentira, porque o projeto que ela descrevia era praticamente idêntico a um que eu havia implementado na Cascade Logic no ano anterior.
Projeto esse que havia sido documentado em nosso blog corporativo, facilmente acessível a qualquer pessoa que se desse ao trabalho de pesquisar sobre nós. Ela não apenas estava mentindo, estava plagiando meu trabalho para impressionar minha própria empresa. A audácia era quase admirável. Notei Renata me olhando através do vidro, uma sobrancelha levemente arqueada em questionamento silencioso. Apenas assenti, indicando que continuassem. Queria ver até onde Melissa iria com essa farsa. Queria testemunhar a profundidade de sua disposição para mentir. E, talvez mais importante, queria dar a ela todas as oportunidades possíveis para voltar atrás, para mostrar algum sinal de integridade. Mas à medida que os minutos passavam, ficava cada vez mais claro que esse momento de redenção não viria. A entrevista continuou, e a cada resposta de Melissa, eu sentia meu estômago afundar mais. Não era apenas o fato de que ela estava mentindo descaradamente, era a naturalidade com que fazia isso, como se inventar realizações fosse tão normal quanto respirar. Em determinado momento, ela chegou a afirmar que tinha uma conexão especial com a Cascade Logic. "Conheço a cultura daqui muito bem", disse ela, com aquele sorriso confiante. "Minha irmã é muito amiga de alguém próximo à fundadora." "Amiga?" Tive que cobrir a boca para não fazer barulho. Eu nem mesmo tinha ideia de que ela sabia que a fundadora era uma mulher. Ela nunca havia perguntado nada sobre meu trabalho. Nunca havia demonstrado o mínimo interesse. E agora, subitamente, ela tinha informações privilegiadas? A audácia era surpreendente, mesmo para Melissa. Mas então percebi. Ela provavelmente tinha pesquisado sobre a empresa antes da entrevista e descoberto que a CEO era uma mulher chamada Emma Ferreira. Mas em seu universo narcisista, nem por um segundo considerou que pudesse ser eu. Afinal, como sua irmãzinha insignificante poderia ser a fundadora de uma empresa pela qual ela se interessava? Impossível. Devia ser outra Emma Ferreira qualquer. A forma como nossos cérebros se recusam a ver o que não querem acreditar é verdadeiramente fascinante. "Você já conheceu a CEO então?" perguntou a diretora de RH, claramente intrigada pela afirmação de Melissa sobre suas conexões. Melissa hesitou por um milésimo de segundo, tão breve que alguém que não a conhecesse tão bem quanto eu não perceberia. Mas então seu sorriso voltou, ainda mais radiante. "Não pessoalmente", ela respondeu com uma risada leve. "Mas temos uma conexão, digamos, indireta. E tudo o que ouvi sobre ela é muito positivo." A sala ficou em silêncio por alguns instantes. Um silêncio que parecia carregar o peso de todas as mentiras que haviam sido ditas até então. Renata virou para mim e sussurrou pelo comunicador. "Quer entrar agora ou espera mais um pouco?" Considerei a pergunta. Parte de mim queria acabar com aquela farsa imediatamente, entrar na sala e mostrar a Melissa quem eu realmente era. Outra parte, talvez a mais perversa, queria ver até onde ela iria. Até que ponto ela continuaria construindo esse castelo de cartas, sem perceber que a qualquer momento ele poderia desabar. "Espere", respondi finalmente. "Quero ver o que mais ela tem a dizer." E assim, a entrevista prosseguiu, com Melissa completamente alheia ao fato de que cada palavra sua estava sendo julgada não apenas pelos entrevistadores à sua frente, mas também pela irmã que ela sempre subestimou, observando silenciosamente das sombras. À medida que a entrevista avançava para sua conclusão, Melissa ficava cada vez mais confiante. Começou a falar sobre projetos que a Cascade Logic nunca havia realizado, como se tivesse conhecimento interno. "Sempre admirei a iniciativa de vocês no setor de biotecnologia marinha", ela comentou em determinado momento, fazendo com que o gerente de projetos lançasse um olhar confuso para a diretora de RH. A Cascade Logic nunca havia trabalhado com biotecnologia marinha. Era uma área que eu pessoalmente havia considerado para expansão futura, mas que ainda nem havia sido discutida publicamente. Ela estava claramente inventando conhecimentos para impressionar,
sem se dar conta de que estava cavando sua própria sepultura profissional. Mas o momento que realmente ultrapassou todos os limites foi quando ela mencionou casualmente: na verdade, já recebi uma proposta anterior da Cascade Logic há alguns meses, mas recusei por questões de alinhamento de valores. Mas agora sinto que a empresa evoluiu em uma direção que combina mais com minha visão profissional. Minha testa começou a suar de indignação. Esta era uma mentira tão flagrante, tão facilmente verificável, que chegava a ser insultante. Não apenas para mim como irmã, mas para toda a equipe de profissionais que trabalhava duro todos os dias na minha empresa. Renata, que havia permanecido relativamente silenciosa durante a entrevista, finalmente se manifestou. Interessante. Não me lembro de termos estendido uma oferta para você anteriormente. Em que posição exatamente? Por um breve momento, vi pânico nos olhos de Melissa, aquele olhar que eu conhecia desde a infância quando ela era pega em uma mentira. Mas como sempre, ela se recuperou rapidamente. Foi uma posição temporária, consultoria de projeto. Não chegou a ser formalizada completamente. Um conhecido em comum nos colocou em contato. Renata assentiu, fingindo acreditar, mas pude ver em seus olhos que ela estava tão enojada quanto eu. Entendo. E quem seria esse conhecido em comum? Melissa sorriu, aquele sorriso que sempre a tirava de situações difíceis. Prefiro não mencionar nomes. Questão de ética profissional. Renata apenas assentiu novamente, mas virou-se levemente em direção ao vidro onde eu estava, com uma expressão que dizia claramente: já chega. E ela estava certa. Já tínhamos visto o suficiente. Melissa não era apenas uma mentirosa casual, era alguém que construía elaboradas ficções sem o menor remorso ou consideração pelas consequências. Alguém assim jamais poderia trabalhar na Cascade Logic. Não enquanto eu fosse CEO. Não enquanto eu tivesse qualquer palavra a dizer sobre o assunto. Peguei meu telefone e digitei uma mensagem para Renata. Terminamos aqui. Hora de acabar com isso. A entrevista foi oficialmente encerrada após quase 1 hora. Os entrevistadores agradeceram a Melissa por seu tempo e prometeram entrar em contato. Nos próximos dias, com uma resposta. Vi minha irmã se levantar, apertar mãos, sorrir confiante, completamente convencida de que havia impressionado a todos. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Esperei que os entrevistadores saíssem da sala, deixando Melissa sozinha arrumando seus pertences. Era agora, o momento que eu havia imaginado por semanas. Com um último respiro profundo, saí da sala de observação e entrei na sala de entrevistas pela porta lateral. Melissa estava de costas para mim, organizando papéis em sua pasta. Então, como você acha que foi a entrevista? Perguntei, mantendo minha voz o mais neutra possível. Ela se virou, surpresa ao ouvir minha voz. Por um momento, pareceu confusa, como se seu cérebro não conseguisse computar minha presença naquele ambiente. Emma, o que você está fazendo aqui? Sua voz oscilava entre surpresa e irritação. Como eu ousava invadir seu momento de glória? Você trabalha aqui? Por que não me contou? A indignação em sua voz seria cômica se não fosse tão triste. Como se eu tivesse alguma obrigação de mantê-la informada sobre minha vida, quando ela nunca demonstrou o menor interesse genuíno. Não exatamente, respondi me aproximando lentamente. Não trabalho aqui da forma que você está pensando. Melissa franziu o senho, claramente irritada com minha presença e com meus enigmas. Olha, se você veio me desejar boa sorte, obrigada. Mas estou um pouco ocupada agora. Acabei de terminar uma entrevista muito importante e preciso me preparar para a segunda fase. Não pude evitar um sorriso. A arrogância dela era quase tocante em sua pureza. Não haverá segunda fase, Melissa. Ela parou de arrumar sua pasta, finalmente me dando sua atenção completa. O que você quer dizer com isso? Você nem sequer sabe como foi minha entrevista. Eu fui brilhante como sempre. Foi então que decidi acabar com o suspense de uma vez por todas. Peguei meu crachá, que havia mantido escondido até então,
e o coloquei sobre a mesa entre nós. Emma R. Ferreira, CEO e fundadora. Os olhos de Melissa se arregalaram, fixos no crachá como se ele pudesse morder. Isso é algum tipo de piada? Ela finalmente conseguiu murmurar, sua voz mal saindo. Você veio fazer entrevista na empresa que eu fundei, achando que ninguém ia notar. Respondi simplesmente. A cor abandonou seu rosto completamente. Você? Você nunca me contou que era dona disso. Sua voz era quase um sussurro agora. Você nunca perguntou. Respondi, sentindo anos de frustração se cristalizando nessas 3 palavras simples. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Melissa ficou literalmente sem palavras, talvez pela primeira vez na vida. Seus olhos alternavam entre meu rosto e o crachá na mesa, como se tentasse conciliar 2 realidades incompatíveis. A Emma que ela conhecia, a irmã fracassada, a desempregada que morava com os pais, não poderia ser a mesma pessoa que o crachá indicava. Era como se seu cérebro estivesse sofrendo um curto-circuito, incapaz de processar a informação que estava diante dela. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela encontrou sua voz. Isso é uma pegadinha? Perguntou, uma risada nervosa escapando de seus lábios. Você arrumou esse emprego recentemente e está tentando me fazer de boba, não é? Você não pode ser a fundadora, Emma. Isso é impossível. Você mora com os pais, pelo amor de Deus. Você nem tem um emprego decente. A negação era quase comovente em sua transparência. Ela estava desesperadamente tentando manter intacta a imagem que havia construído de mim, porque aceitá-la como falsa significaria questionar tudo o que ela acreditava sobre si mesma também. Não, Melissa, não é uma pegadinha. Respondi calmamente, sentando-me na cadeira que antes havia sido ocupada pela diretora de RH. Eu fundei a Cascade Logic há 4 anos. Sou a CEO desde então. Tenho 47 funcionários. Acabamos de fechar uma rodada de investimento de 9 milhões. E nosso valor de mercado atual está em torno de 30 milhões. E não estou desempregada. E não voltei a morar com os pais por necessidade. Vi seus olhos se arregalarem a cada número que eu mencionava. Mas isso não faz sentido, ela gaguejou. Por que você nunca disse nada? Por que você deixou que pensássemos que você estava fracassada? Por que você voltou para casa então? As perguntas saíam em rajada, como se finalmente todas as peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava tentando montar começassem a se encaixar. Por que você acha? Perguntei, inclinando-me para a frente. Quantas vezes eu tentei explicar o que fazia, Melissa? Quantas vezes vocês realmente escutaram? Vocês decidiram há muito tempo quem eu era, e nada do que eu dissesse mudaria isso. Então parei de tentar. A verdade daquelas palavras pairou entre nós, pesada como uma lápide. Mas isso ainda não explica por que você voltou para casa, insistiu Melissa, claramente tentando recuperar algum controle sobre a situação. Se você é tão bem-sucedida quanto diz, por que voltar? Sorri. Não um sorriso alegre, mas um daqueles sorrisos que carregam o peso de muitas noites sem dormir, de muitas lágrimas não derramadas. Vendi meu apartamento porque vou me mudar para o exterior. Estamos expandindo para a Europa no próximo trimestre, e eu preciso estar lá para supervisionar a operação. Achei que seria interessante passar algumas semanas com vocês antes de partir, para ver se algo havia mudado. Fiz uma pausa, permitindo que minhas palavras penetrassem. E também porque, apesar de tudo, vocês são minha família. Queria me despedir adequadamente. Melissa me encarou como se eu fosse uma estranha. Em certo sentido, eu era. Ela nunca havia realmente me conhecido. Nunca havia se dado ao trabalho de tentar. E quanto à minha entrevista? Ela perguntou finalmente, e não pude deixar de notar como sua preocupação ainda estava voltada para si mesma, mesmo em meio a uma revelação tão significativa. Algumas coisas nunca mudam. Sobre isso, continuei, abrindo a pasta que havia trazido comigo.
Precisamos conversar. Tirei uma cópia impressa do currículo dela, agora marcado com caneta vermelha em diversas seções. Você mentiu, Melissa. Não apenas uma vez, não apenas para impressionar, mas sistematicamente. Você inventou projetos, exagerou qualificações e se apropriou de ideias e realizações que não eram suas, incluindo as minhas. Empurrei o currículo em sua direção, mas ela não o pegou. Seus olhos estavam fixos nos meus, uma mistura de raiva e vergonha começando a se formar. Todo mundo faz isso, ela disse defensivamente. Ninguém coloca exatamente a verdade nos currículos. É só marketing pessoal. Balancei a cabeça, genuinamente triste pela facilidade com que ela justificava a desonestidade. Não, Melissa. Não é assim que funciona. Não na minha empresa. Temos valores aqui. Integridade é um deles. Respeito pelo trabalho dos outros é outro. E quanto a todo mundo faz isso? Não, não fazem. As pessoas que contratamos não fazem. As pessoas que respeitamos não fazem. Eu podia ver sua mente trabalhando freneticamente, procurando uma saída, uma forma de transformar aquilo em uma situação vantajosa para ela. Sempre foi assim. Melissa nunca perdeu. Nem uma vez. Você está fazendo isso por vingança, acusou ela, finalmente encontrando um ângulo que lhe parecia viável. Você sempre teve inveja de mim. Sempre quis ser como eu. E agora que tem um pouquinho de poder, está usando para me humilhar. Sua voz começou a subir, o rosto ficando vermelho. Era sua tática habitual quando encurralada. Atacar, transformar-se em vítima, redirecionar a culpa. Funcionava com mamãe, funcionava com nossos professores, funcionava com seus ex-namorados, mas não funcionaria comigo. Não mais. Isso não tem nada a ver com vingança, Melissa. Respondi calmamente. Se eu quisesse vingança, teria barrado seu currículo antes, mesmo de chegar à etapa de entrevista. Teria vazado para o mercado que você falsifica credenciais. Teria feito da minha missão destruir suas chances em qualquer empresa de tecnologia. Mas não fiz nada disso. Dei a você a oportunidade de mostrar quem realmente é. E você mostrou. O peso daquelas palavras pareceu finalmente atingi-la. Por um breve momento, um lampejo de vulnerabilidade atravessou seu rosto. Algo raro, quase nunca visto. Mas então, rápida como sempre, a máscara voltou ao lugar. Você não tem ideia de como é difícil para mim, ela disse, sua voz agora mais controlada, mais calculada. Você pode ter construído essa empresa, mas eu tive que construir uma reputação. Você sempre foi a inteligente, a que tirava notas altas. Eu tinha que me destacar de outras formas. Não pude evitar uma risada incrédula. A inteligente? Melissa, mamãe praticamente formou um fã-clube dedicado a você. Clarissa, sim, sempre determinada. Quando sua irmã vai conseguir um emprego como o seu? Por que você não pode ser mais como sua irmã? Você realmente acha que era injustiçada nessa história? Senti minha voz tremendo ligeiramente. Anos de mágoa reprimida ameaçando transbordar. Respirei fundo, forçando-me a recuperar a compostura. Isso não era sobre reabrir velhas feridas. Era sobre encerrar um ciclo. Olha, não importa mais. O que importa é que você mentiu em sua entrevista. Mentiu em seu currículo. E não há lugar na Cascade Logic para alguém que não valoriza a honestidade. Melissa me encarou por um longo momento, seus olhos brilhando com algo que eu não conseguia identificar completamente. Raiva, certamente. Vergonha, talvez. Mas também havia ali uma espécie de reconhecimento relutante, como se, pela primeira vez, ela estivesse realmente me vendo. Então é isso? Ela perguntou finalmente. Você vai me barrar porque sou sua irmã? Porque temos uma história complicada? Balancei a cabeça. Não, Melissa. Vou barrar você porque você não é qualificada. Porque você mentiu. Porque você não demonstrou os valores que prezamos aqui. Isso não tem nada a ver com nosso parentesco e tudo a ver com sua conduta profissional. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Pela janela podia ver o movimento da cidade lá fora.
Pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas, alheias ao drama que se desenrolava naquela sala de entrevistas. Finalmente, Renata bateu levemente na porta e entrou. Ela olhou de mim para Melissa, avaliando a situação. "Tudo bem por aqui?" perguntou, seu tom profissional, mas seus olhos comunicando uma preocupação genuína. Assenti brevemente. "Estamos quase terminando." Renata se aproximou e sussurrou em meu ouvido. "Você quer deixar ela ir embora com dignidade? Ou quer que o RH registre tudo?" Era uma pergunta importante. Um relatório oficial significaria que Melissa teria dificuldades em ser contratada por qualquer empresa parceira da Cascade Logic no futuro. Significaria uma mancha potencialmente permanente em sua carreira. Olhei para minha irmã, que mexia nervosamente na bolsa, claramente desconfortável com aqueles sussurros que não podia ouvir. Apesar de tudo, apesar da mágoa, das mentiras, dos anos de desvalorização, ela ainda era minha irmã. E eu não era como ela. Não buscava destruição, apenas clareza. "Sem registro", respondi baixinho. "Isso fica entre nós." Renata assentiu. Apertou levemente meu ombro em solidariedade silenciosa e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Voltei-me para Melissa, que agora parecia menor, menos imponente do que quando entrou na sala horas antes. "Você quer o cargo?" perguntei diretamente. Ela levantou os olhos, surpresa com a pergunta. "O quê?" "É uma pergunta simples, Melissa. Depois de tudo o que conversamos, depois de todas as mentiras que identifiquei em seu currículo, você ainda quer trabalhar aqui? E se sim, por quê?" Era uma última chance, uma oportunidade para ela mostrar que havia aprendido algo, que era capaz de crescer, de reconhecer seus erros, que talvez, apenas talvez, houvesse esperança para nossa relação, tanto profissional quanto pessoal. Ela hesitou. Pensei por um momento que talvez ela fosse surpreender-me, que talvez admitisse seus erros, pedisse desculpas, demonstrasse algum tipo de arrependimento ou reflexão. Mas então, lentamente, seu queixo se ergueu, aquela velha postura de desafio retornando. "Sim", respondeu firmemente. "Quero o cargo." "Por quê?" Insisti, precisando ouvir sua resposta. Ela pensou por um momento, pesando suas palavras. "Porque sou melhor que a maioria das pessoas que você contrata." Não havia humildade em sua voz. Nenhum reconhecimento de seus erros. Nenhuma indicação de que ela havia entendido o que estava realmente em jogo ali. Apenas o mesmo velho ego, a mesma velha presunção. Senti uma onda de decepção que foi rapidamente substituída por uma clareza cristalina. "Entrevista encerrada", disse, levantando-me. "Você receberá um e-mail formal do departamento de RH, mas posso adiantar que não seguiremos com sua candidatura." Melissa ficou em silêncio por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras. Então, lentamente, começou a recolher suas coisas, movimentos mecânicos, como se estivesse operando em piloto automático. Eu ainda estava de pé, observando-a, uma mistura confusa de emoções se agitando dentro de mim. Parte de mim queria confortá-la, dizer que encontraríamos uma maneira de superar isso juntas. Outra parte, a parte que havia sido negligenciada e diminuída por anos, sentia uma satisfação amarga em finalmente estabelecer um limite claro. Antes de sair, ela parou na porta e virou-se. "Você vai contar para a mamãe?" A pergunta me pegou de surpresa. De todas as coisas que ela poderia estar preocupada naquele momento, sua carreira, sua reputação, nosso relacionamento, era com a reação de nossa mãe que ela se importava. Mas, pensando bem, fazia sentido. Mamãe sempre foi seu porto seguro. Sua maior fã. "Não planejava", respondi honestamente. "Acho que isso é algo que você mesma deve decidir compartilhar ou não." Ela assentiu brevemente, parecendo quase grata. "Obrigada", murmurou. Uma palavra que raramente a ouvi dizer. E então ela se foi. O som de seus saltos ecoando pelo corredor, diminuindo até desaparecer completamente. Fiquei na sala de entrevistas,
Por um longo tempo depois que Melissa partiu, apenas sentada, deixando os eventos do dia se assentarem em minha mente. Havia imaginado esse confronto dezenas de vezes, em diferentes versões e cenários. Às vezes, em minhas fantasias, Melissa implorava por perdão. Outras vezes ela explodia em fúria. Houve até versões onde nos reconciliávamos em lágrimas, com promessas de um novo começo. A realidade, como sempre, foi mais complexa, mais nuançada do que qualquer simulação mental poderia prever. Não houve resolução dramática, nenhum momento de catarse perfeita. Apenas a revelação de uma verdade há muito escondida, e as primeiras consequências dessa revelação. O que aconteceria a seguir estava além do meu controle ou previsão. Renata voltou algum tempo depois, sentando-se silenciosamente ao meu lado. "Como você está?" perguntou simplesmente. "Honestamente, não sei", respondi. "Sinto como se tivesse acabado de sair de uma longa cirurgia. Anestesiada, mas sabendo que a dor virá eventualmente." Ela assentiu compreensiva. "Você fez o que precisava fazer, Emma, tanto como CEO quanto como pessoa." Sorri fracamente. "Sim, acho que sim. Mas agora vem a parte mais difícil." "Qual?" perguntou ela. "Voltar para casa e fingir que nada disso aconteceu." Respondi, levantando-me e ajeitando minha roupa. Era hora de enfrentar o próximo ato deste drama familiar. E apesar de tudo, eu não fazia ideia de como seria. O caminho de volta para casa naquela noite foi o mais longo da minha vida. Cada semáforo parecia durar uma eternidade. Cada cruzamento, uma decisão existencial. Parte de mim queria simplesmente dirigir para o aeroporto, pegar o primeiro voo disponível, começar a nova fase de minha vida sem olhar para trás. Seria mais fácil, certamente. Cortar os laços de uma vez, como quem arranca um curativo. Mas eu não era assim. Nunca fui de fugir, mesmo quando era tentador. Além disso, ainda havia coisas não resolvidas, conversas necessárias. Não podia simplesmente desaparecer. Não era justo, nem comigo, nem com eles. Estacionei em frente à casa, notando que o carro de Melissa não estava lá. Isso me surpreendeu. Esperava encontrá-la em casa, talvez já tendo contado sua versão da história para a mamãe. O fato de ela não estar ali significava que provavelmente precisava de tempo para processar o que havia acontecido, para decidir como reagir, como se apresentar. Típico de Melissa, sempre calculando o ângulo mais vantajoso. Suspirei, desligando o motor e reunindo coragem para entrar. A luz da cozinha estava acesa, o que significava que mamãe estava acordada, provavelmente esperando notícias da grande entrevista. Mal sabia ela o quão grande realmente havia sido. Quando entrei na cozinha, mamãe estava sentada à mesa, uma xícara de chá entre as mãos, o olhar distante. Ela pareceu sobressaltar-se com minha presença, como se tivesse sido arrancada de pensamentos profundos. "Ah, você chegou!" disse, sua voz estranhamente contida. Melissa ligou. Senti meu coração acelerar. Então ela já sabia. Ou pelo menos, sabia a versão que Melissa havia escolhido contar. "O que ela disse?" perguntei, pegando um copo d'água, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por sede real. Mamãe tomou um gole de seu chá antes de responder. "Ela disse que foi horrível, que não conseguiu a vaga, que estava muito chateada e precisava de um tempo sozinha." Fez uma pausa, seus olhos finalmente encontrando os meus. "Ela também disse que você estava lá, que você trabalha naquela empresa." Havia uma pergunta não formulada pairando no ar entre nós. Uma oportunidade para explicar, para esclarecer, para finalmente dizer a verdade que havia mantido escondida por tanto tempo. "Sim", confirmei simplesmente. "Eu trabalho lá. Na verdade, eu fundei a empresa. Sou a CEO da Cascade Logic." As palavras saíram com uma facilidade surpreendente, como se estivesse apenas comentando sobre o clima, e não revelando uma parte fundamental de minha identidade
que havia mantido oculta de minha própria família por anos. Mamãe ficou em silêncio por vários segundos, sua expressão passando por uma série de emoções difíceis de decifrar. Surpresa, confusão, descrença e, finalmente, uma espécie de compreensão dolorosa. "Por que você nunca nos contou?" perguntou finalmente, sua voz pequena, quase frágil. Não havia acusação em seu tom, apenas genuína perplexidade. Sentei-me à mesa, de frente para ela, sentindo o peso de anos de silêncio entre nós. "Eu tentei, mamãe", respondi suavemente. "Muitas vezes. Tentei explicar o que estava construindo, o que estava fazendo. Mas vocês não ouviam. Não realmente." Ela franziu a testa, como se tentasse resgatar essas memórias, reconstituir conversas passadas sob uma nova luz. "Eu me lembro de você falando sobre algum projeto de tecnologia verde, mas pensei que fosse apenas. Você sabe. Apenas mais um dos meus sonhos impraticáveis", completei por ela. Ela teve a decência de parecer envergonhada. "Você sempre foi tão sonhadora, Emma, sempre com ideias grandiosas. Era difícil saber quais levar a sério." Respirei fundo, lutando contra a vontade de apontar a ironia daquela declaração. De como meus sonhos impraticáveis haviam se tornado uma empresa de milhões, enquanto as ambições realistas de Melissa estavam construídas sobre mentiras e exageros. "Você e Melissa tiveram alguma discussão hoje?" Mamãe perguntou, cautelosamente, claramente tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Ela parecia muito abalada ao telefone. Concordei com a cabeça, decidindo que era hora de total honestidade. "Sim, tivemos." Ela mentiu em seu currículo, mamãe. Inventou projetos, exagerou qualificações, até mesmo se apropriou de ideias. Minhas. Eu não podia simplesmente ignorar isso, mesmo sendo minha irmã. Especialmente sendo minha irmã. Mamãe absorveu essas informações em silêncio, suas mãos apertando a xícara de chá como se procurasse algum tipo de ancoragem física. "Você destruiu a própria irmã por orgulho?" Ela finalmente perguntou, um toque de acusação finalmente emergindo em sua voz. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, a primeira reação dela era proteger Melissa, justificar suas ações, encontrar um meio de atribuir a culpa a mim. Algumas coisas nunca mudam de fato. "Não, mamãe", respondi firmemente, recusando-me a ser diminuída novamente. Ela se destruiu sozinha. Eu só fui a primeira a dizer não. A primeira a estabelecer um limite. A primeira a exigir honestidade. Levantei-me sentindo uma clareza que não experimentava há muito tempo. "E agora, se me der licença, preciso fazer as malas. Tenho um voo para Londres na próxima semana. A Cascade Logic está expandindo para a Europa, e eu, como CEO, preciso estar lá para supervisionar a operação." Com essas palavras, saí da cozinha, deixando mamãe com suas reflexões e seu chá que já devia estar frio. Enquanto subia as escadas em direção ao meu quarto, senti um peso sendo levantado de meus ombros. Um peso que carregava há tanto tempo que havia esquecido como era viver sem ele. A verdade estava finalmente exposta, para todos verem. Não havia mais segredos, não havia mais pretensões. Apenas a realidade nua e crua de quem eu era e do que havia conquistado. O futuro era incerto. Não sabia como Melissa reagiria a longo prazo, se mamãe eventualmente compreenderia minhas escolhas, se nossa família encontraria um caminho para cicatrizar as feridas que haviam sido expostas hoje. Mas pela primeira vez em anos, senti-me completamente em paz com minhas decisões. Havia defendido minha integridade, tanto pessoal quanto profissional. Havia estabelecido limites necessários. E talvez o mais importante, havia finalmente me libertado das expectativas e julgamentos que me mantiveram prisioneira por tanto tempo. Amanhã seria um novo dia. Uma nova página. Um novo capítulo na minha história. Uma história que agora eu escreveria nos meus próprios termos, com minhas próprias palavras. E isso
Mais do que qualquer sucesso empresarial, era a verdadeira vitória. Vitória